Oi, pessoal, estamos entrando aqui ao vivo. Boa noite a todas, todes e todos. Vamos começar aqui a nossa live. Oi, Lu, boa noite. Joelma, boa noite. Vamos ver se a Lu já se conecta pra gente começar aqui, ó. Vou chamar a Joelma, então. Boa noite, Aline. A gente está esperando a Joelma conseguir entrar. Oi, Jo, boa Oi, tudo bem, noite. Ju? Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo. Deu certo hoje. Hoje deu. Hoje apareceu tudo para mim aqui, a solicitação, pedido e tudo. Hoje foi bem, né? Foi, bem tranquilo. Ah, legal. Então, a Lu já está aqui na sala também. Eu vou chamar a Lu, peraí. Dar um maisinho aqui. Chamar a Lu. E aí a gente espera a Ju chegar. Ju, acho que a Ju já deve estar por aí também. Lu, chamei você. Ju. Vamos ver se a Lu já vai entrar aqui para a gente falar sobre o glorioso lançamento do livro. Muita história, Oi, boa muita coisa noite. boa Me para ouve? falar. A gente quer saber tudo. O pessoal que está entrando vai saber já já. Fiquem aqui com a gente. Lu, eu não sei se a Lu conseguiu entrar agora por causa do bebê, mas chamei a Lu. A Lu já tá. Enquanto isso, aqui. Tem gente já chegando, vai ficando por aqui, viu, galera? Que eu já tô chamando o pessoal para entrar. A gente abriu a live um pouquinho antes mesmo, né? Porque a gente não queria ter nenhum problema, então a gente já vai ficando aqui para testar. A gente tá aqui esperando, não sei se a Lu vai entrar, mas a gente tá aqui esperando para quem tá chegando agora. Muita coisa boa, tem gente já recebendo o livro pelo correio, né, que eu vi. As pessoas estão recebendo o livro pelo correio para conseguir, as autoras, né? Chamei a Lu para participar. Pode falar. Os autores, né, com capítulos aqui no livro, estão recebendo pelo correio. Aqui em Pouso Alegre nós estamos cuidando da distribuição para as instituições locais, porque foram nossos parceiros desse projeto, né, de diversas maneiras, apresentando trabalho, convidando seus profissionais para participarem conosco, né, os alunos que foram monitores no evento, né, os professores daqui da instituição, da época do programa. Então, nós estamos aí num processo bem intenso, sabe, Ju, de fazer circular essa obra, né? A gente tem as restrições por conta desse momento que nós estamos vivendo aí, mas nós estamos tentando ao máximo fazer com que esse livro circule e circule com a maior agilidade possível, né? E assim, e essa live de hoje para poder conversar sobre esse livro que nos é tão caro, que nos é tão significante, ela vem coroar tudo aquilo que a gente buscava, que a gente queria, né, que a gente desejava para poder colocar essa obra tão bacana em evidência. A Ju aí. A Ju entrou. Oi, boa noite. Oi. Boa noite, Ju. A gente já vai Boa fazer noite, meninas. a gente já vai fazer as apresentações. Eu estou tentando colocar a Luciana na sala, enquanto somente 3 convidados podem. Ei, deu de novo aquele problema. Ô, gente. A Lu falou que ela entra e sai, mas que tá meio automático o processo dela, Juliana. Que ela entra, dali a pouco sai, entra, sai. Independente da vontade dela, parece. Eu vi, eu convido ela, ela se convida. A gente vai ter que fazer um esquema parecido. Desculpem. Um esquema parecido com o de ontem, porque eu não consigo colocar a Lu.
Tá. Tranquilo. Ó, se Será que não quiser. está dando aquele delay que deu ontem? Ontem Que ela comigo, esperava um lembra? eu pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, fica a Joelma, Ju, sai, e aí eu vou chamar vocês duas ao mesmo tempo, que foi o que eu fiz ontem. Aí Vai eu acho que a chamar Tá, Lu a pode combinado. Ju e a perguntar. Lu. Isso, a Ju É, e a Lu eu eu vou chamo ao mesmo sair. tempo. Tá, Não, combinado. Lu, Tô fica saindo. aí, fica Fica aí, aí, Lu. fica aí. Eu Eu vou vou chamar sair. vocês duas ao mesmo tempo, beleza. Tá certo que tá no horário da live mesmo? Ó, não, Lu, peraí. Lu, deve estar com delay para ela. Eu vou colocar você e a Ju ao mesmo tempo. Ó, convidei as duas. Tenta aceitar agora, Lu, para ver se vai. É porque ontem comigo demorou, mas eu entrei. Tem alguém entrando. Acho que a Ju tá. A Lu deu. A Lu foi. Oi. Vamos ver Foi. se a Ju entra. Calma Mas eu aí, gente. entrei com o pedido que eu fiz para você, para o companhia. E você Ah, aceitou. Então eu acho que está com algum delay mesmo. tá com delay, porque agora eu não, o pedido chega atrasado. Quando ela saiu, você entrou. Ah, eu não consigo adicionar. Ai, gente. Ainda bem que tá no começo da live, são 8h01. Não, temos tempo. Será que a Juliana não tem que pedir para ingressar também? Será que não dá mais certo? Né, não sei. Ju, você tá por aí? Pessoal, fica aqui que a gente tá acertando a live. Espera um pouquinho. Calma, vai dar certo. Ju, pede para entrar então. Pede para entrar. Ó, diz que não pode participar. Olha, acho que faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Lu, sai de novo, aí eu chamo vocês duas ao mesmo tempo, com o pedido que eu vou mandar, que foi o que eu fiz ontem. Quer que Pra eu dar saia certo. também? Quer que eu saia também, Ju? Isso, vamos começar de novo. Vamos começar Tá. de novo. Tá bom. Pessoal, a gente não tá conseguindo colocar as 4 na sala, mas eu vou fazer o seguinte. Fica aí todo mundo. Eu vou chamar as 3 professoras de novo. Olha, eu vou chamar ao mesmo tempo e vocês aceitam ao mesmo tempo, porque tá dando um delay no convite. Não estamos conseguindo entrar as 4, tá bom? Olha, eu chamei as 3 professoras novamente. Vamos ver, a Joelma Consegui. entrou. Agora vai. foi. Aí! Ah, gente, a Perfeito, pegadinha do gente. Instagram é a pegadinha do Instagram. Qual que é a pegadinha? As pessoas têm que aceitar o pedido ao mesmo tempo para não dar delay. E você descobriu super rápido essa pegadinha, né, Ju? Depois da gente comer capim ontem, né? Pela tentativa. A galera que tá aqui entrando não sabe que ontem a gente fez um ensaio de live, né? A gente fez um ensaio. Muito Por bom. isso que a gente tá escolada aqui agora. Gente, então boa noite, pessoal que tá chegando, né? Sejam todas, todes e todos bem-vindos. A CIA Trilhas da Arte, Pesquisas Cênicas, aqui representada por mim, sou a Juliana Caligares, tem um prazer gigantesco, delicioso de receber essas 3 mulheres da ciência aqui, essas gloriosas professoras, com a sua sanha pedagógica, fazendo mudança na vida das pessoas, levando arte, linguagem, política, cultura, educação para milhares de alunos e alunas que vão replicando o que elas levam para eles e essas pessoas vão replicando. Então, de 10, 20, 30, 100, vira 1000, 10.000, vira o Brasil inteiro. Delícia! E a gente está aqui porque houve recentemente, elas vão falar mais sobre isso, o lançamento do glorioso livro A Linguagem, a Arte e o Político. Sensacional. Um lançamento maravilhoso. Ai, que delícia. Nossa, como é bom. Cheiro de livro novo. Nossa, gente, nada como pegar alguma coisa física na mão nesses dias, né? E a gente tem aqui a Joelma, olha só, currículo das professoras. A Joelma é mestre e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo,
Atualmente é professora da Universidade do Vale do Sapucaí, Univas, atuando no programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Sociedade e ministrando aulas da graduação e pós-graduação. Foi professora do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem na mesma instituição de 2012 a 2020. A Juliana de Castro Santana é mestre e doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp. Atuou como docente do PPGCL de 2012 a 2019. Atualmente é docente de graduandos e pós-graduandos na Faculdade de Tecnologia FATEC de Jacareí e de São José dos Campos e da Universidade do Vale do Paraíba, Univap. A Luciana Nogueira fez seu mestrado e doutorado no programa de Linguística do IEL Unicamp, docente do PPGCL de 2016 a 2020, e atualmente é docente do Departamento de Letras da UFSCar. É analista de discurso e trabalha com o estudo do discurso e do sujeito nas relações de trabalho, o discurso de gestão em diferentes espaços, políticas públicas de educação e o funcionamento do discurso neoliberal. Essas três mulheres aguerridas, apaixonadas, são as organizadoras do livro, do nosso glorioso livro. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Nosso glorioso livro que a gente vai discutir agora nessa live. Então, sejam muito bem-vindas. Fiz ações para o público que não conhecer vocês. E gostaria de saber, já que a gente já está fazendo uma conversa prévia sobre o livro, eu queria saber de vocês, e a gente vai bater num bolão aqui, a gente vai conversando normal, trocando, compartilhando, como se deu a escolha do tema, né? Porque, para quem não sabe, linguagem, arte e político foi o tema do Enelim 2019. Né? Então, vamos começar situando o pessoal aqui sobre o evento que resultou no livro. Né? Acho que é legal. Conta pra gente um pouco, quem quiser, como surgiu a ideia do livro e por que publicar agora? Como é que foi? Bom, deixa eu só... Lu. Antes agradecer, queria só agradecer antes de a gente falar mais do livro, né? Agradecer essa linda iniciativa da Juliana Caligares, que é uma grande atriz, uma grande profissional, uma grande intelectual e uma grande amiga, muito querida, né? Então, assim, é muito boa essa iniciativa, acho que, né, dela, por meio de Companhia Trilhas da Arte, né? Então, já registrar nosso agradecimento aqui. E eu queria fazer um outro agradecimento também, sabe? Ju Caligares, assim, Juliana, Luciana e eu tomamos a empreitada de produzir esse livro, mas ele não se realizaria sem o trabalho ímpar, impecável e fantástico dos autores, dos participantes do evento, que prontamente acataram o nosso convite para produzir os seus capítulos, os seus artigos, e que nos entregaram coisas fantásticas. Então, assim, o nosso trabalho foi um trabalho muito gostoso, muito bom de ser feito, mas ele só aconteceu porque nós tivemos aí um grupo de participantes que estiveram conosco presencialmente, entre eles você, né, com aquele espetáculo maravilhoso, arrepiante, né? Juliana diria assim, tomado de afetos, né? Mas outras pessoas fantásticas que estiveram conosco, que nos presentearam, né? Porque são verdadeiros presentes os textos que nós recebemos e que resultaram nesse livro espetacular. Então, assim, reforço o agradecimento da Lu, né, pela sua iniciativa dessa live, mas também queria agradecer, assim, enormemente aos autores, né, que estão conosco, não vou nem dizer que estiveram, mas que estão conosco nessa empreitada. A eles, assim, toda a nossa admiração, todo o nosso agradecimento e todo o nosso reconhecimento. Eu também queria fazer um parêntesezinho, bem rápido. Claro, porque a noite é nossa. Essa 8ª edição do Enelim, e não por acaso, né, culminou nessa obra que é tão forte, mas foi o último evento.
que é o Encontro de Estudos da Linguagem, e o que ele teve assim de singular foram as apresentações, né, as performances artísticas, justamente para contemplar o tema, né, que é a linguagem, a arte e o político. Então foi o primeiro evento em que a arte entrou com muita força. As performances artísticas, as produções artístico-literárias, né, nas suas diversas manifestações, e isso tornou o evento assim tão singular, tão forte, tão marcante, né? Então queria agradecer principalmente a Ju Caligares pela belíssima apresentação, né, a performance artística e que contemplou tanto o político também, né, na performance, e foi assim, foi inesquecível, eu acho que muito por conta da presença da arte nessa relação com a linguagem e com o político. Então, muito obrigada também pelo carinho, Ju Caligares, com que você propôs essa live, nos cedeu o canal, né, da CIA Trilhas da Arte, fez todo aí o meio de campo para essa live acontecer hoje. Então, assim, muito obrigada, não só por fazer parte do livro, com o capítulo que você escreveu em coautoria, por fazer a performance inesquecível, né, no Enelim, na 8ª edição do Enelim, e por organizar essa live que vai divulgar esse trabalho que tem que circular, porque ele é muito cheio de afetos mesmo. A gente fez foi uma epifania lá, né? Foi uma coisa muito científica, mas ao mesmo tempo foi muito dionisíaco, né? Rolou muita catarse. Foi um evento muito catártico, né? Assim, de muita compaixão, né? De muita purificação no sentido catártico. Eu agradeço, são os encontros da vida, né? Os encontros. A Lu é mãe da Sofia, que é amiga da minha filha, de Adorim. E quando eu vi o tema do Enelim, a linguagem, a arte e o político, eu tinha certeza, né, que seria interessante participar com esse solo que vocês mencionaram, que é o Janelas para uma Mulher, porque ele é justamente o encontro entre linguagem, arte e político, né? E eu escrevi em coautoria com a minha diretora, a Letícia Olivares, que é uma performer e atriz, que trabalha com outras performers e atrizes latino-americanas, né? Mexicanas, uruguaias, argentinas, chilenas, e sobre a questão, né, da política, da política no sentido das lutas sociais, emancipatórias, da questão da mulher e tudo mais. Então, quer dizer, e eu fiz a proposta para a Lu, e a Lu levou para vocês. Então foi muito legal, porque vocês também acolheram uma ideia que eu tive, que a Lu topou e vocês acolheram. Então também muito, muito obrigada. Assim, foi muito importante, viu, tá lá no Enelim. Foi uma das melhores apresentações da carreira desse espetáculo. Digo sem medo. Foi muito bom. Até fazer mais um comentário assim, nós tivemos relatos de alguns alunos, enfim, teve gente que foi a primeira vez que viu uma peça de teatro e ficou emocionalmente afetado de um jeito muito bonito, né? Então, assim, o espetáculo fez e aconteceu, né? Foi muito bom. Também agradeço demais aos autores, agradeço também, como a gente está falando aqui de um livro que é resultado de um evento, né? Todos os colegas, né? O Enelim é um trabalho de muitos anos, antes mesmo de eu estar com essa equipe, era uma outra equipe que, enfim, a gente tem uma história muito bonita aí, de acontecimento desse evento que tem um impacto na região, mas é de uma abrangência nacional e internacional, né? Uhum. E muito trabalho envolvido, né? De muitos colegas. Então, assim, agradeço muito. E acho que o tema, né, que você estava perguntando, também um pouco fruto das condições de produção desse momento, né? Desses discursos de ódio, dessa falta de empatia, de um não lugar para o afeto, ou pelo menos porque não, né? Eu me lembro da gente conversando, né, Ju? Lá durante o evento, assim, por que não pensar cientificamente, teoricamente, o afeto também, né? O lugar do afeto, e eu sei que a Ju tem pensado isso já, né, também, um pouco, tá até escrito ali no texto do prefácio do livro. E
Acho que é isso que você falou, foi um evento catártico para muitas pessoas envolvidas ali, e foi especialmente também, foi o último evento, foi o último Enelim, né, dessa série de Enelims que já teve, né, e aí o livro vem nesse momento, inclusive, como uma coroação também, né, a Joelma acho que pode falar um pouco disso, desse processo, porque nos outros Enelims a gente também fez livros, e-books, né, que tem, inclusive, estão disponíveis aí na página da Univas, mas o livro físico, como o resultado do evento, a gente fez esse né, de fechamento de uma edição, né, de uma série de edições do evento. Então, ele tem vários atributos para ser especial também. É isso. Mas tem uma coisa que eu queria falar, e a Lu e a Ju Santana, eu acho que elas vão confirmar isso que eu vou dizer. Normalmente, sempre houve, né, no momento pré-Enelim, toda uma preparação, uma discussão para a escolha do tema. E nessa 8ª edição, foi meio que ao contrário. O tema que nos escolheu. Né? Porque ele, assim, a gente sempre ficava discutindo e fazendo aquele bombardeiozinho de ideias, e a temática da arte, da linguagem, do político, ela veio. Ela surgiu. E ela surgiu num momento fantástico, porque nós precisávamos, e precisamos, né, discutir a questão da ciência, da pesquisa, mas a gente precisava fazer isso de uma outra maneira. E assim, e foi um evento, a Juliana esteve conosco lá os 3 dias do evento, né? A gente sentiu aquela diversidade, aquela movimentação de tudo acontecendo de maneira tão diferente, mas ao mesmo tempo de maneira tão complementar, que depois a gente pensava assim, não, o tema nos escolheu. Né? Ele veio ali e como tudo aconteceu, como tudo se materializou, como tudo se desenvolveu, como se aquilo tivesse sido pensado há anos, né? É um trabalho, como a Lu disse, é um trabalho duro, puxado, envolve toda uma equipe, mas ver aquela 8ª edição do Enelim acontecer com essa temática que nós levamos à frente foi assim, foi glorioso. E ver o livro, né, como diz a Lu, o livro impresso fechando tudo isso, olha, assim, é sem palavras. A gente tem a sensação assim, olha, que bom que nós fizemos. Heróico, né? Foi o último, mas que bom. Muito bom, é muito heróico. Eu acho que o tema, quando a gente está sensível, como diria Fernando Pessoa, né, à eterna novidade do mundo, os temas que precisam de atenção, de cuidado, quiçá de cura, talvez, eles nos escolhem mesmo. Porque a gente passa a ser arautos, né, desses temas para que eles venham à tona, né, para que eles venham à baila. Então, eu ia até comentar, né, se esse tema derivou de encontros anteriores, mas, na verdade, ele não foi mental, ele foi orgânico. Então, ele veio por si, ele derivou da vida, né? Ele derivou da vida o tema, a linguagem, a arte, o político. Então, publicar agora é a coroação daquele encontro de pessoas, né? No encontro de mentes, no encontro de corpos, no atrito das presenças, como a gente diz no meio teatral, né? No atrito das presenças. Eu acho isso muito importante, porque eu fico pensando, né? Eu discuti isso mesmo com a Lu sobre a questão, por que a gente não pensa o afeto na ciência, o afeto dos encontros na arte, na vida, na ciência e tudo mais. E muita coisa que a gente produz na academia tem, né? Muitas coisas ficam na academia, né? E o público se queixa disso, né? Como vocês acham, então, é por isso que eu falei que vocês impactam a vida das pessoas, né? Vocês acham que como isso, né? Como a linguagem, a arte e o político pode impactar na vida das pessoas para além do mundo acadêmico, né? Para além
do livro, para além do encontro que foi lindo, mas não foi para o Brasil inteiro, por exemplo, né? A partir dos artigos que foram publicados, como é que isso vai para a vida cotidiana das pessoas, para que elas tenham outros horizontes de pensamento? Como isso chega lá? Para fora da academia? É importante pensar sobre isso, né? Eu acho assim que é sempre muito importante que tenha essa conversa, né, com o que está rolando no mundo. E talvez por isso que esse tema, que como diz a Joelma, né, nos encontrou, a gente se deparou com ele, ele veio em tão boa hora, porque assim, a gente fica pensando hoje, né, porque o evento foi realizado em 2019, e o livro, ele saiu agora, a versão impressa, mas ele já saiu também a versão e-book, com o ano de 2020, porque daí a gente precisa de um tempo para reunir todos os trabalhos e compilar os capítulos e tudo mais. Agora, o interessante, por que eu estou fazendo essa retrospectiva? O interessante é que quando o evento aconteceu, a gente não tinha nem ideia do que estava por vir, né? Em termos aí de pandemia. A gente já estava no momento em que afetos como ódio, intolerância, né, estavam muito exacerbados, o medo, a angústia, porque quando a gente fala em afeto, a gente está falando para além desse afeto do discurso do senso comum, que é o afeto associado a carinho, a algo bom, a algo acolhedor. A gente está falando de afeto em relação, uma relação muito mais, como você falou, né, Ju, muito mais orgânica, atrelada ao corpo, que afeta um corpo, que não necessariamente é prazeroso, né? Então a gente já estava numa época em que os afetos estavam muito exacerbados, e não afetos no sentido do prazer, mas do desprazer, né? Porque estavam atrelados ao medo, à intolerância, ao ódio. Então a gente pensou em como que a arte podia contemplar isso de uma outra maneira, ou produzir outros afetos. Eu acho que foi isso que a gente pensou naquele momento. Mas aí, fazendo uma retrospectiva, né, a gente não tinha nem ideia de que seria o grande último evento presencial do programa, né, e também, mesmo se não fosse, não teria possibilidade de sê-lo diferente por conta da pandemia e de tudo mais que resultou, né? A gente fica pensando hoje no lugar privilegiado da arte na pandemia, né? O que seria de nós sem a arte, meio a tudo isso, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, em que paira no ar uma angústia de morte, uma angústia de finitude. Sem a arte, sem as lives, sem a música, sem o cinema, sem as manifestações artísticas em suas diversas materialidades, seria, eu diria assim, sem medo, insuportável. Se as pessoas estão aí culminando com crise de ansiedade, de angústia, de depressão, de pânico e tudo mais, né? Sem a arte, isso seria, eu acho que assim, muito mais avassalador, no sentido de trazer dor mesmo, de produzir dor, né? Então, eu acho assim, fazendo uma retrospectiva, a gente nem imaginava o que estava por vir, acho que até por isso o tema nos escolheu, né? Meio que foi um pouco visionário do que estava por vir, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar no sentido em retroação, nos ajuda a compreender uma série de coisas que estão atreladas à linguagem, ao político, à arte, ao corpo e à sociedade, né? Quer dizer, isso não vem do nada, isso está ligado ao momento sócio-histórico, ao contexto sócio-histórico que a gente está vivendo. Então, todos, em alguma medida, são afetados por isso. E a arte, por ser uma linguagem que muita gente fala que é universal, mas eu diria que é singular, porque cada um se afeta pela arte à sua maneira, né? Mas a arte não deixa de nos tocar. Eu acho que isso que é interessante, porque o trabalho acadêmico, assim, sui generis, né? Ele tem toda ali uma formatação, uma relação com a escrita, que não necessariamente atinge e afeta todos. Mas a arte, né, eu ousaria dizer que afeta todos. Não porque tem uma linguagem universal, pelo contrário, porque permite tocar cada um na sua singularidade,
né? Então, eu acho que, não sei se eu respondi, Ju, mas foi isso que me ocorreu aqui. Não sei se as minhas colegas querem complementar aí o que eu disse. Eu queria falar... Só... Vai, Lu. Não, rapidinho, só... Eu acho brilhante mesmo, é isso, a questão de como a arte compareceu para a gente, né? No momento do evento, e de alguma forma tem uma repetição, vamos dizer assim, nem que seja formal dos eventos anteriores, porque a gente sempre pensou sempre o tema do evento é uma tríade, né? E dessa vez a tríade, que sempre começa com linguagem, foi linguagem, arte e político. Então, para pensar junto com essa questão da arte, a força material da linguagem, né? Como a gente até colocou ali no prefácio, essa força material da linguagem, e esse político que para a gente, né, aqui da análise do discurso, é o fato de que o sentido pode ser outro, né, de que os sentidos são divididos, os sujeitos, os sentidos, enfim. E então, eu acho que foi uma tríade muito feliz nesse momento, a gente né, deu um corpo para o evento, essa tríade da linguagem, arte e político, né? Eu queria colocar um movimento muito bacana e muito interessante que teve logo após o evento, né, lá, outubro, novembro de 2009. A gente pensa Pouso Alegre, uma cidade do sul de Minas, 150 mil habitantes, nós não temos ainda aquela força, aquela coisa potente na pesquisa. Nós somos uma universidade nova, se comparada com outros do Brasil. Mas, sabe, Ju, como esse evento repercutiu na cidade depois? E repercutiu justamente por conta das questões da arte. Então, eu me lembro que, passado uns 15, 20 dias, eu entrei no hotel para resolver uma questão. E aí o recepcionista do hotel falou comigo assim, mas foi legal, né, professora? E eu fiquei olhando para aquele rapaz e falando assim, gente, olha, nós conseguimos com o evento afetar, tocar diferentes pessoas. Nós tivemos alunos do IFSU que participaram conosco e até hoje os meninos me encontram e falam assim, vai ter outro? Então a gente pensa assim, né? O evento conseguiu sair, ele conseguiu circular. E ele conseguiu circular porque ele trouxe discussões muito fortes, muito relevantes para aquele momento e ainda para o momento de hoje. Então ele ficou marcado na cidade, sabe? E eu acho que quando nós nos propomos a organizar um evento e esse evento ele ultrapassa, ele vai além, a gente olha para aquilo e fala, putz, cumprimos o nosso dever, pelo menos um tiquinho assim. Né? E isso dá uma satisfação, isso dá um gosto, né? É um misto de gosto com gozo que é muito legal. Eu acho que eu sinto, né, que o maior atravessamento, a gente tem essa expressão no mundo da performance, né, do teatro performativo, da performance, que são os atravessamentos, né? Inclusive, nome e sobrenome seria atravessamentos afetivos, né? Porque o desafeto também é um afeto, né? E eu acho que o que atravessa as pessoas, né? Penso eu, né, tentando me colocar também na discussão, de o que chega no público para além da academia é justamente o entrelaçamento entre a linguagem, a arte e o político. Justamente atravessa a academia, porque arte e o que é arte e o que é político nos atravessa odiernamente, cotidianamente. A gente é atravessado por arte e pela política, não no sentido partidário, evidentemente, mas no sentido de vida social, né? Vida compartilhada socialmente, né? Ninguém aqui é eremita nas montanhas, né? Todo mundo vive na res pública, né? Então, isso nos atravessa. Eu penso, ouvindo agora vocês falarem, me chega isso, que o atravessamento que gera a ponte é justamente a arte embrenhada daquilo que é mais nobre em nós, que é a vida social, a vida compartilhada publicamente.
que é justamente a ação política nossa no mundo. Eu acho que a arte atravessa mesmo, e eu concordo esse negócio de arte única, arte universal. Não, a gente já sabe que é um signo aberto, que a arte é polissêmica e que cada um recebe conforme o seu escopo. Escopo é uma palavra muito boa, né? Eu acho uma palavra bela. Então, vocês fizeram um escopo tão grande. Se a gente pega aqui, olha, vocês falaram do... Vou fazer mais uma provocação, né? Vocês falaram da apresentação, né? O poético, os afetos e as materialidades. Eu acho que... eu queria ouvir isso, eu queria ouvir mais sobre a questão das materialidades. Porque quando a gente fala materialidades, não é todo mundo que entende a questão da materialidade. Como depois dessa live eu vou baixar para colocar no nosso canal do YouTube e vou compartilhar com vocês, para vocês colocarem nos canais que vocês quiserem do YouTube, acho legal a gente trazer esse atravessamento do que é a materialidade. Seria a materialidade histórica hegeliana? Seria a materialidade marxiana? Qual é a materialidade do poético e dos afetos? Qual é ela? Conforme o que vocês colocaram aqui. São os corpos? É a vida das pessoas no atrito delas? Isso é material ou é subjetivo? É subjetivo, mas é material intangível ou é sensível? Eu acho que quando, principalmente durante o evento, né, que nós conversávamos, nós, as organizadoras, eu e a Lu ali ao pé do ouvido durante as apresentações, né, eu acho que a gente falou muito dessa questão que já foi posta aqui. O quanto que o poético e os afetos são pouco, ainda pouco, é um lugar, né, essa relação do poético com os afetos, ainda é um lugar pouco explorado no campo dos estudos da linguagem. E aí a gente se lançou, ouvindo ali as apresentações, porque é interessante, assim como a temática nos encontrou, os trabalhos, cada trabalho que foi apresentado, cada performance artística, cada mesa, cada fala, a gente falava assim, gente, parece que foi tudo pensado assim, em conjunto, muito conversado entre as pessoas, mas não, parece que todo mundo se sentiu tocado mesmo, afetado pelo tema, e aí a gente colocou, né, no título aqui, né, você estava vendo, no título da apresentação, o título é O Poético, os Afetos e as Materialidades, porque aí a gente estava tentando aqui, a partir das apresentações do que foi manifesto, materializado ali ao longo do evento, pensar na materialidade do afeto mesmo, né? Assim, tentar dar um lugar mais privilegiado ao poético e aos afetos no campo dos estudos da linguagem. E aqui pensando materialidade, mais no sentido pechetiano mesmo, pensando aqui nas condições sociohistóricas de existência, né? Nas manifestações que a gente vivenciou ali, por meio de práticas diversas, né? Seja manifestações artísticas, escritas, faladas, dialogadas, mas que são práticas que são afetadas de alguma maneira pela história, pelo político e pela cultura. Né? E aí a gente pensou aí em trazer, porque a noção de materialidade já é uma noção cara, já é uma noção, assim, digamos, basilar na análise de discurso prechetiana, né? Agora, e pensar o real do afeto, a materialidade do afeto. Então, isso é algo que eu acho que os trabalhos que foram apresentados, e não só os trabalhos acadêmicos, mas as performances, né, artísticas, nos lançaram a essa análise, pelo menos a começar a rastrear essa compreensão de como se dariam, né, o que seriam, como se dão, como se apresentam essas materialidades do afeto. Né, Lu? Não sei se você quer falar um pouquinho, Joelma. Quer comentar, Lu? Acho que é isso mesmo, acho que a Ju já falou super bem. E de alguma forma pensar em sua concretude, né, também. Né, então, assim, claro que materialidade para a gente vem sim de
desse carro-chefe, digamos, do materialismo histórico, né? Mas pensando isso justamente em suas especificidades, né? Então, esse resultado, né, dessa afetação histórica, política, enfim, ideológica, né? Acho que é isso que a Ju colocou bem. E aí aproveitar, inclusive, para falar um pouco do livro, né? Dos autores. Então, assim, muito dessas discussões, inclusive, também mais teóricas e de análises, assim, instigantes, incríveis, cheias de afeto também, estão nos capítulos do livro, né? Falando de arte, de poesia, de político, do social, né? Da contradição, do corpo, do testemunho, né? Os diversos temas do próprio texto de você, seu e da Letícia, né, Ju? Contando, né, toda uma trajetória, né, trazendo para, dando a ver as condições de produção desse fazer arte, né, de vocês, dessa companhia, é uma história, né, inclusive, ficou bem interessante. E é isso também, aproveitar para fazer o convite para o pessoal ler. Esse livro está circulando pela editora Pontes, um livro impresso, vendido pela editora Pontes, e a gente também tem ele em formato e-book, né, que a gente também está circulando entre as pessoas. Então, deixar o convite para lerem o e tem uma coisa legal que ele faz aqui também, que eu quero chamar um pouquinho, Lu, Jus, né? Até como a questão da tecnologia entrou aqui, trazendo um abstrato que se faz concreto, ou um concreto que se faz abstrato, né? Porque eu me lembro que quando eu via a proposta da parte 2, eu fiquei lá do evento, fiquei pensando nisso, né? Tecnologia e arte. E aí, tecnologia é arte. Né? Tecnologia e arte. E ali foi um show, o texto das professoras Suzy, da Thelma, da Érica, da Renata, do Eduardo, da Luísa. Mas foi um entrelaçamento dessas questões tecnológicas com as questões artísticas, com essas questões que nos tocam tão fortemente. Textos fortes, profundos. E aí a gente começa a pensar que expansão é essa que a arte vai nos possibilitando? Né? Quantas amarras nós podemos fazer? Quantos materiais concretos se tornam abstratos? E como é que isso vem trazer para a gente essa questão fortíssima da arte de novo? Né? Eu fico pensando agora no livro, mais propriamente como agora a gente está, né, num fluxo, né, de trânsito, né? Fluxo é uma palavra muito importante para a performance e para o teatro. As coisas têm que estar em fluxo, elas não podem estar engessadas. E aí a gente transita agora, né, naturalmente para essa coisa do livro. E eu fiquei pensando muito mesmo, e a gente já tinha até pensado em falar das partes que compõem o livro, né? A parte 1. Discursos políticos, ordem neoliberal e testemunho. E é aqui que entram também pesquisadores convidados de outros países, né? Uma pesquisadora francesa e um pesquisador argentino, Marie Veniard e Pablo Barduil. Não sei se falei os nomes corretamente, ou se fiz antropofagia oswaldiana, mas tudo bem, sou brasileira, sigo na antropofagia oswaldiana. E aí entra a questão, lembro disso, né, de várias mesas, porque eu também apresentei uma mesa da minha pesquisa doutoral, né, e das mesas que eu assisti tinha muita apresentação sobre a questão do discurso neoliberal e testemunho, que é exatamente o foco que a arte brasileira tem lidado atualmente, principalmente com projetos da Lei Aldir Blanc, de manutenção de espaços culturais e de artistas. O Pablo está aqui dando boa noite para a gente. Então, eu vejo esse entrelaçamento entre o discurso neoliberal e o testemunho na coisa da arte, tecnologia, imagem e política. A gente sabe que se a gente não ocupar esse espaço digital, né, esse espaço, o beco do digital, como diz um amigo meu,
outras pessoas vão ocupar o beco do digital, esse beco escuro, e vão fazer o quê? Fake news, discurso de ódio, de desavenças, né? A gente sabe, como disse a Rita Von Hunt, que a língua, para falar de linguagem, mais falada no Brasil durante a pandemia foi a língua da violência, para fazer uma metáfora, né? Se a gente não ocupa o campo do estudo desse discurso, da tecnologia da imagem, através do político, a arte e os estudos científicos em humanidades não vão combater o bom combate nesse lugar. E eu acho que o livro combate o bom combate nesse lugar, porque ele decorre disso. Então a gente tem, como você falou, a Suzy, a Thelma, a Érica, a Renata lá, e o Eduardo e a Luísa. Na parte 3, vocês colocaram, né, a performance, corpo e arte. E aí sim, derivando, deslizando então da tecnologia e arte para a performance do corpo, desliza da tecnologia e vai para o corpo, porque inclusive termos tecnológicos são colocados, são nomeados conforme funções neurais, né, de placa de rede e tudo mais, tesselação. Então é tudo muito complicado. Aí vem o texto da Nádia, o texto da Simone, Bruno e Atílio, e o meu texto e o da Letícia, contando a história do Trilhas da Arte, que é a companhia. E ali a gente já tem o corpo poético, o corpo político, a performance da fotografia, que é também uma frente de luta, de combate, do bom combate, né? E aí desliza, então, finalmente, para a parte 4, que é a literatura, ensino e memória. Na parte da memória, eu vi várias mesas nesse sentido, também falando do apagamento de memória de populações autóctones, né? E que é uma faceta desse momento que a gente está enfrentando no Brasil, da guerra de narrativas, né? Para não dizer outra coisa. Então, quer dizer, se não entra literatura e memória, como é que a gente vai combater na guerra de narrativas? Aí vem os textos da Flávia, da Fernanda e da Giovana. Então, o Proust, ela vai trazer discursos e sentidos em tempos de censura, de novo, a guerra de narrativas, né? E a história que a história não conta, que é justamente da Chimamanda, né? O ponto de vista de quem conta a história, né? Não existe uma história única. Então, eu acho que, comentando agora das 4 partes do livro, do meu ponto de vista, né? Que sou uma autora que não organizei, eu me sinto representada aqui no meu corpo todo, no meu corpo social, na minha luta na vida, né? Eu acho que as 4 partes do livro, elas costuram os nossos corpos, sabe? As nossas enzimas, o nosso sangue. Então, quando a gente pensa que, aparentemente, as 4 partes são distintas, na verdade, parece que elas compõem um corpus, né? Um todo. É como eu me sinto como leitora. Eu acho que é assim que as pessoas vão se sentir quando elas receberem a obra. Uhum. E o interessante, né, Ju, porque é um todo, mas é um todo que não se complementa, né? É um todo que, de alguma maneira, continua fragmentado, mas ao mesmo tempo a gente tenta bordeá-lo, né, posturá-lo, como você bem falou. E quando a gente pensa no suplemento, que eu estou pensando em Roland Barthes, né? Ele diz que o amor é uma questão de suplemento, não de complemento, porque é algo que extravasa, que transcende, não é feito para fechar, fechou. Não, é justamente para deixar os espaços, para deixar falta, produzir algo de diferente em termos aí de resistência, de possibilidades, de deslocamento subjetivo, seja lá o que a arte e a linguagem puderem fazer por nós, né? E que não é pouca coisa. Então, eu acho que é bem interessante isso, porque ao mesmo tempo que costura, é uma costura que falha, que deixa brechas, né? Que deixa possibilidades, e que suplementa, que transcende e que não fecha, né? Acho que é aí que está o bonito, e isso eu acho que tem a ver com a natureza da própria arte e da linguagem, né? Com a constituição. Natureza não no sentido de ser natural,
mas com algo que é característico, que é um traço mesmo da linguagem e da arte. E o político entrando aí com a sua força também, em termos de produzir divisão, de produzir contradição, de produzir mal-entendido, que também são necessários para que a coisa circule, para que a coisa seja vista, pensada, discutida também de um outro lugar, né? Que não é necessariamente o lugar do consenso, né? Mas, Ju, eu fico pensando que tem uma outra coisa. Ele não complementa, mas ele completa. Né? Não dá para pensar o evento, tudo que ele reverberou, o livro, sem essa sensação de completude. Então, eles não se complementam, mas nesse diferente, um vem completando o outro. E vem provocando, né? O extrapolar da discussão, o extrapolar do querer, o extrapolar do desejo, que nos completam também, não nos complementam, mas nos completam e a gente vai a cada dia mais buscando e correndo atrás dessa completude. Né? E como você muito bem colocou lá no começo, que nesse período tão duro que nós estamos vivendo, tem vindo pela arte. Né? E talvez seja só essa arte que esteja nos ajudando a aguentar tudo isso. Aguentar esse tranco. Só uma notinha também, extrapola inclusive a forma, né? A gente, no começo, a gente ficou né, num empate, assim, porque a gente vai organizar um livro e você vem com aquela grade, né? Assim, olha, tem que ter tantas páginas, tem que ter letra maiúscula, minúscula, negrita. E aí a gente começou a receber os textos em formatos diferentes, enfim, e demandando que fossem diferentes, e então fica aí o registro também disso, né? De que não tem um padrão, justamente porque teve autor que queria iniciar o título com letra minúscula e queria botar número, não queria que tivesse número para dividir as sessões e tal. Então, é uma história aí também, né, do livro que a gente deixou, não, é a marca, né? Isso no mundo das artes cênicas, né, nas publicações, nas revistas das artes cênicas, a gente chama de escrita performativa, porque cada autor performa o seu discurso no papel. Né? Então, até nisso o livro, ele rompe um paradigma, né, um postulado, né, uma coisa, a BNT, sei lá, ele é corporificado, ele é encarnado, né, ele não é um livro etéreo, né, ele é encarnado de subjetividades, né, e tem essa escrita performativa. Eu acho tão legal isso que você falou, Lu, porque eu acho que isso também tem a ver com o livro, que é esse lugar das fragilidades, né? A gente quer fazer uma publicação sólida, né, do mercado editorial, né, que atenda demandas, né? E, no entanto, um livro que se propõe a representar um evento que foi o 7º Encontro Internacional de Estudos da Linguagem e o 8º Encontro Nacional de Estudos da Linguagem, permeado de catarses, como nós dissemos aqui, de híbris, né, de desequilíbrios, como pontuou a Ju, ele não poderia ser um livro quadrado. Ele tem que ser um livro permeado pelas fragilidades daquilo que não se fecha, né, que se suplementa, né, que se completa se suplementando ou não se completa com aquilo que falta. São as fragilidades humanas. Tá aí, o livro é todo performativo nesse sentido, performático, né? Agora, pensando aqui, é isso, um livro não precisa ser forte, ele não precisa dar as respostas, né? Um livro dessa natureza, né? Com esse tema. Ele só quer existir, ele quer o seu lugar de existência no mundo físico. Por isso foi tão importante imprimir em papel. Eu acho que é interessante pensar sobre isso, eu estou pensando sobre isso agora, né? Não tinha pensado antes, eu estou ouvindo vocês falando. É por isso que é tão importante ter a materialidade atômica desse livro, né? E não só de bits e bytes, mas ter uma materialidade atômica, né? Encarnada, corporificada, né? Como a gente pode também mencionar Merleau-Ponty, né? A encarnação do livro, né? Poxa, e a gente tem muitos diagramas, né? Tem
tem desenhos importantes, tem citações importantes, ele tem diagramações impressionantemente interessantes para o Brasil atualmente, né? Essas coisas que foram discutidas, né? Eu fico muito feliz que vocês tenham tomado a liderança de encarnar esse livro, sabe? Ele tem sangue, ele tem ossos, ele tem músculo, ele tem subjetividades, ele tem fragilidades subjetivas, ele não é um livro objetivo só. Os artigos são bem objetivos, mas cada escritor, cada escritora ali está ali em corpo também, né? No seu corpo, né? No seu discurso no mundo, assim. Eu acho que vocês conseguiram esse feito, sabe, desse livro. Não é um livro comum em artes. Um livro como Pele de Afetos. Nossa, que expressão belíssima da autora, da Regi. Pele de Afetos. É a Nádia, né, que é a autora também. É a autora do texto. Ela está no... Beijo, Nádia. O corpo poético, o corpo político da arte. Da arte. Grande texto. Grande exposição também que ela fez. Esse artigo ele é forte demais. Esse artigo dela. Corpo poético, corpo político da arte. Olha, só para puxar uma brasa aqui para nossa sardinha, já que a Nádia está aqui, eu já citei ele na minha tese, tá? Citei você, tá bom? Aqui, a partir do livro do Enelim. Então, vai ter livro do Enelim na minha referência bibliográfica da tese que eu estou, né, escrevendo. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, mas calma, vamos lá. Queria perguntar para vocês, já que a gente está aqui no canal do Trilhas, né? O Trilhas da Arte está completando 30 anos, né? Começamos lá em 91. É difícil pra caramba fazer teatro, arte independente no Brasil, né? Teatro de grupo, não teatro de produtor, né? A gente não tem lá um Miguel Falabella, um teatro Bourbon dentro de um shopping, né? Lá na Pompeia, em São Paulo. A gente sempre produziu com alto recurso ou com recurso de editais públicos de cultura. Então, quer dizer, se é tão difícil fazer teatro e a gente está aqui há 30 anos e agora vocês estão aqui com a gente, né? Eu queria perguntar, ter a humildade de perguntar, né? Como que foi para vocês? Vocês comentaram um pouquinho, mas tinha gente que não estava lá no começo. Como que foi para vocês receber um artigo de apresentação do Janelas para uma Mulher dentro de uma história de uma companhia? E é por isso que eu sugeri da gente estar lá no Enelim, né? Tendo assistido ao espetáculo Janelas para uma Mulher e depois vendo todo um artigo enorme em que eu conto como eu cheguei no Janelas para uma Mulher, a partir de uma história de 30 anos de uma companhia de teatro que sempre teve como pesquisa justamente a arte, a linguagem e o político, que é o que a gente conta lá no capítulo. Como que foi para vocês isso? É muito inédito, assim, porque para mim foi totalmente inédito nesses 30 anos. Apresentar num evento e depois escrever um artigo sobre o que eu fiz num livro com tanta gente escrevendo sobre o mesmo tema do espetáculo apresentado. Isso foi totalmente inédito para mim. Ju, como foi para vocês? Eu acho que essa 8ª edição do Enelim, ela foi a edição do ineditismo. Foi a edição que a gente esperava, mas depois que tudo superava. Sabe? E a hora que, para mim, pelo menos, a hora que você vê um artigo que vem escrito a partir de uma performance de uma peça de teatro, num evento científico, dentro de um hotel, às beiras de uma rodovia, no sul de Minas, é tudo muito inédito. Mas é inédito de um tanto que até hoje eu não sei lidar com isso. Sabe? Show! E aí você tem ali, para ficar mais inédito ainda, 300 pessoas participando de um evento de diferentes cidades, de diferentes instituições, de diferentes países, de diferentes formações, com diferentes expectativas, mas tudo acaba culminando para o mesmo ponto. Isso é muito legal. Então, assim,
E aí, a hora que a gente começa a organizar o livro, a receber os trabalhos, aí vem o seu trabalho, né, que a gente percebe que tem uma origem muito diferente, mas que ao mesmo tempo, assim, é aqui, né? É uma luva para cá. Vem como uma luva, cai assim perfeitamente. Eu fiquei muito impactada, assim, falei, nossa, será que elas... Eu e a Letícia, né, que escreveu uma parte, né, comigo, a gente falou assim, nossa, eu acho que elas vão detestar. Ainda pedi assim, ai, Lu, deixa eu escrever um artigo sobre os janelas, né, para explicar, né, porque a gente queria também dizer por que que a proposta foi de apresentar lá, né, não foi uma coisa solta, descabeçada, muito pelo contrário, teve um monte de engajamentos, né, com o Enelim. Então, nossa, eu agradeço muito, assim. Mas acho que eu tenho um delay, eu acho que eu cortei a Lu no delay aqui. Não, eu só queria comentar, assim, Ju, que até por a gente, né, estarmos juntas em outros espaços, em outras relações afetivas também, né? Eu já tinha ouvido um pouco também dessa história, né? Você já tinha falado algumas coisas dessa história, né? Do momento do cajado, eu me lembro bem como que surgiu esse cajado que faz parte da peça Janelas para uma Mulher, um pouco, alguns dos personagens que você mostrou ali, né, também sabia um pouco, e não sei, eu estava pensando aqui, da mesma forma que você estava dizendo, né, porque a importância do livro físico, ele precisa de um lugar de existência, assim, não precisa aparecer nesse sentido. Eu fiquei pensando assim, que quando você falou em contar, né, essa história, ela precisava ser contada mesmo. Ela precisava ter um lugar, né, escrita e de registro e ser contada. Então, acho que foi... e também como parte do evento, né, de acolher, de ser interdisciplinar, de discutir e conversar com as diferentes áreas do conhecimento, as diferentes formas de produção do conhecimento, né? É muito o Enelim isso, né? Então, esse acolhimento também, acho que é um pouco por aí. Uhum. Eu acho legal, Ju, o texto que você escreve em coautoria com a Letícia, porque o próprio título, né, ele já traz aí um trocadilho que nos lança a função poética, a trilha do Trilhas, né? E aí, como subtítulo, vocês colocam a temática do evento, a linguagem, a arte e o político. E você falou aqui várias vezes o quanto que você se sentiu contemplada com essa temática e nós nos sentimos contempladas com a performance que você nos presenteou no evento. Todos nós, organizadores, participantes, né? E aí eu fico lembrando do que Lacan fala um pouco da pesquisa, da escrita, da escritura. Não é algo que você procura, você acha, você se depara com ela, né? Então, ao mesmo tempo que você se deparou com essa temática, o livro, o evento, se depararam com a performance de vocês. E como eu falei no início, eu acho que assim, fazendo aqui um paralelo com o que a Joelma colocou também, eu acho que um dos fatores assim, de grande ineditismo desse Enelim foi realmente a questão das manifestações artísticas, das performances, do esquenta Enelim, né, que foi algo inédito também, que trouxe o Pablo com a apresentação do filme, depois o debate sobre o filme, La Vida Después, né, que foi um filme premiado. Então, quer dizer, teve um lugar, desde o início ao fim, né, teve um lugar muito singular e muito forte. Então, assim, é muito bom ter aí o capítulo escrito por você, Ju, e pela Letícia, também o capítulo escrito pelo Pablo, né, em que ele vai falar um pouquinho do cinema e tudo mais, pensando a arte via cinema, via performance, como no seu caso. E eu acho que isso é muito importante, porque marca esse lugar da arte que foi tão inédito e tão marcante, tão significativo nessa última edição do evento, aqui no livro. E o livro, de alguma maneira,
ele materializa e ele faz circular, né? Então, isso não se perde, isso se dissipa. Então, acho que é muito legal. E também é o que você falou da performance na escrita. Tem toda uma escrita que é de vocês, né, Jô e Letícia? Tem toda uma escrita que é de vocês e que é tomada aí de uma historicidade, de uma história pessoal também, né? Então, isso se mostra na escrita, isso ficou bem legal, assim. É muito importante que isso tenha sido marcado e de alguma maneira transposto aqui no livro, né, em forma de capítulo. A ideia é essa, né? Que as pessoas percebam que a linguagem está em tudo. Tanto que a gente tem aquela UPL, né? Que é a Unidade Pessoal de Linguagem, a cada nova peça. Então, a gente coloca lógico, não linguagem no sentido estrito da linguística, né? Eu que também tenho mestrado em linguística, mas não em linguística aplicada. Mas estudei, né, um pouco durante as disciplinas. Então, não no sentido estrito da linguística, mas a linguagem artística. Então, cada movimento a gente chama de linguagem porque estabelece uma espécie de gramática do fazer, né? Uma espécie de... Tem até sintaxe, né? Uma sintaxe de como executar, né? Uma metodologia, né? Daquele idioma, enfim. Seja, sei lá, pós-dramático, épico e por aí vai. Então, a gente sabe que a linguagem, ela permeia a vida, inclusive não no sentido só oral ou idiomático, mas de tudo que a gente faz, dos signos, dos símbolos. E é isso que o livro traz. Ele realmente esbarra e borra algumas fronteiras e, ao mesmo tempo, não se fecha para que a gente entre nas fissuras, né? Como vocês falaram, como a Ju pontuou. As fissuras, né? Se a estrutura é rígida, ela se quebra muito fácil. Ela rompe, ela quebra. Mas se ela tem fissuras, ela é permeável, né? Ela é porosa, ela tem porosidade, ela respira. Eu acho que o livro ele tem essas fissuras da respiração que uma boa obra científica tem, para que, inclusive, possa chegar no mundo cotidiano, no mundo de qualquer pessoa. A gente está chegando agora no final da live, né? A ideia era mais ou menos 1 hora, né? Eu não sei nem como o Instagram não derrubou a gente, mas estou aqui felizona. Eu acho que como eles abriram 4 espaços, aumentou, né? Porque dava 1 hora, derrubava, né? Mas nesse momento, queria que vocês falassem o que esperar. O que esperar da linguística, né, na área acadêmica, da articulação da linguística. Eu queria que vocês falassem agora da profissão de vocês como linguistas, tendo em vista o Brasil, os estudos da linguagem, os rumos que a pesquisa e a ciência vem tomando no Brasil, e agora eu vou falar do meu ponto de vista. Realmente um horror o que está acontecendo com as agências de fomento à pesquisa, CAPES, né, principalmente, né, com eleição ou com atribuição de cargos que a gente vê que são clubão congratulatório político, né, que pessoas desqualificadas assumindo cargos de liderança em agências como CAPES, né, corte de bolsa, corte de pesquisa, as humanidades relegadas a uma coisa leviana, desimportante, né? Como que vocês veem isso? Como está o futuro da linguística e o futuro da ciência no Brasil? Vamos falar disso agora. E aí, fechando um pouco. Olha, Ju, eu acho que eu tenho visto o momento como dramático. Dramático, assustador e que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente olhe, parece que a gente não consegue enxergar um lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, eu quero crer fortemente que a única possibilidade de transformação, de melhora, de reinvenção é pela pesquisa, e é pela pesquisa, pela linguagem. Eu acho que é uma questão muito assim de mudança, e essa mudança não vai vir por outro caminho, sabe? É uma mudança de condição social, histórica, cultural,
E a sensação que eu tenho muito forte é que o nosso único meio, mecanismo, instrumento é uma pesquisa que se solidifique, que se sustente muito fortemente nas questões da linguagem. Porque só vejo por aí alguma possibilidade de transformação, reorganização ou mudança. Uhum. Né? Eu vou falar rapidinho também, que eu até achei que eu ia ter que sair antes, mas agora eu vou ter que sair também, que eu tô com um bebezinho, pequenininho, e, enfim, eu queria aproveitar também para agradecer a professora Thelma, que está aí com a gente, que fez uma apresentação super impactante, o texto dela está aqui no livro também, né? Lança luz para a gente olhar para a história do Brasil, para a memória da colonização, pela arte, pelo político, né? E acho que é isso, um pouco, né, do que a Joelma disse. E eu acho que se a gente não assumir esse lugar, né, também da resistência na ciência, né, da resistência, da existência, resistência, porque a gente tem que existir, tem que entender que a Terra é redonda e etc. São pontos sombrios. Então, falar em resistência é justamente por quê? Porque a gente está numa posição de resistir. Existem ataques, existem, né? E a gente precisa resistir para avançar, né? Para dar os nossos passos adiante. Né? Então, assim, de fato, hoje, assim, um lugar de resistência muito importante, né? Que a gente não pode, de forma alguma, acho que secundarizar, assim, né? São constantes ataques. Você falou da CAPES, enfim, bom, a lista vai longe, infelizmente, né? E a gente tem esse compromisso com a história, com a gente, né? De resistir, de estar aí, de resistir, de existir, né? Uhum. Eu acho que é bem isso que a Lu falou, resistir para existir, e isso cabe muito a nós, aqui até pensando no nosso lugar, né, como docente, como pesquisador, e eu acho que tem mesmo que fazer mesmo essa resistência, essa existência pelos estudos da linguagem na relação com a sociedade. Acho que isso nunca se mostrou tão necessário, e para que isso possibilite também reinvenções, né? Porque eu acho que a gente está vivendo assim o indizível, o infamiliar, o estranho, né? E como que a gente vai bordear isso e sair disso, ou deslocar isso? Eu acho que é muito pela reinvenção. E essa reinvenção, ela passa necessariamente pela linguagem, né? Não na linguagem naquele sentido da comunicação, do entendimento mútuo, mas a linguagem pensando aqui na sua força material mesmo, né? E o quanto que isso está atrelado ao social e às práticas, no sentido de produzir práticas, produzir lugares diferentes. Então, talvez seja por aí, um vislumbre aí de lampejo de caminho a ser seguido, apesar de tantas sombras, né? A prática enquanto pesquisa, né? Sempre, né? A prática enquanto pesquisa, né? Não só uma pesquisa mental, mas uma pesquisa que tenha na prática, né, no empirismo, né, o risco, né, correr risco, vamos correr risco real, né, de fazer ciência no Brasil, de fazer arte no Brasil, e defender aqui o Women in Science, né, slogan mundial, por isso que em inglês, né, mulheres na ciência, somos nós, todas nós, mulheres na ciência, eu como artista e cientista, né, aqui tentando fazer uma coisa e outra, e como vocês também têm múltiplas funções, né, prismáticas, né, ninguém é uma coisa só, né, e a gente está aqui
resistindo, como termina o espetáculo Janelas para uma Mulher, né? Nós estamos aqui no Brasil resistindo! Sempre. Né? E na ocasião eu gritei, nós estamos aqui em Pouso Alegre resistindo, e agora a gente grita aqui, nós quatro, né? Estamos aqui no Brasil resistindo. 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 Evoé. Evoé, axé. Obrigada, Dani, escreveu aqui. Muito obrigado. Pessoal, gostaria de me despedir, agradecer, pedir para vocês, quem está aqui na live, seguir o Instagram da Cia Trilhas da Arte, vai ficar aqui no GTV, depois a gente vai colocar no YouTube. Agradeço muito, 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 muito mesmo a presença de vocês. Ju, Lu, Joelma, muito obrigada. Muito obrigada às autoras e autores do livro pela resistência. A gente come poeira da mesma estrada. Todos os dias. É isso aí. Todos os dias. E é sempre uma aposta, né, Ju? A gente não pode deixar de apostar. A reinvenção é sempre uma aposta, mas é uma aposta uma aposta implicada, que vem com o corpo, que vem com afeto, e essa é a resistência mais potente que a gente pode oferecer. Né? Então, é por aí mesmo. Eu queria agradecer também, Ju Caligales, por ter organizado essa live, por ter nos aberto esse canal, por ter mostrado aqui o nosso trabalho também no seu canal, né? E ter participado do livro, que foi tão importante para nós. Rever as colegas queridas, Joelma, Lu, e todos os que eu vi que passaram por aqui, que nos presentearam com seus capítulos, com as suas apresentações, né? Eu vi que o Pablo tá aí, a Giovana, a Suzy, a Flávia, a Nádia, tem mais gente, a Thelma, Luísa. A Luísa também estava aí. A Thelma está falando aqui, agradecendo pelo encontro. A Aline também passou por aqui. O Pablo agradecendo. Graças, Pablo. Foi muito bom ter tido a presença do Pablo também no Esquenta Enelim, que foi algo que aconteceu pela primeira e única e última vez no evento, né? Mas que foi tão especial. Então, assim, nossa, gente, muito obrigada mesmo por terem nos confiado capítulos e falas tão belas, né? Que culminaram aqui nesse livro e nessa live de hoje. Obrigada mesmo, bom demais ver vocês, ainda que seja à distância, eu acho que é o jeito que dá para ser, né? Mas que bom que dá para ser assim. Ju, obrigada pelo encontro e pelo reencontro. É mais gostoso do que encontrar é reencontrar. E nós hoje reencontramos pessoas fantásticas aqui. Então, muito obrigada por essa possibilidade de reencontro. Sim. Obrigada, Ju, mais uma vez. Falei no início, nos vemos sempre. Obrigada. A gente pode pensar em outras parcerias, em outros trabalhos. Eu acho que é isso, né? É tocar adiante mesmo. E obrigada a todos que estão aqui com a gente, que passaram por aqui, aos autores e convite para ler o livro. Por favor, gente, acessem o livro pela editora Pontes, tem e-book, tem em papel, porque ele é um deleite para qualquer pessoa nessa vida, não é só para quem é dessa ou daquela área. Acabou esse negócio aristotélico, agora é assim, se é apocalíptico ou se é integrado. Eu sou apocalíptica, então vamos explodir fronteira. Leiam o livro. Gente, um beijo. Até o próximo encontro. Beijo. Tchau, tchau. Para todos. Tchau. Saudade de todo mundo, gente, que eu tô vendo os recadinhos. Saudade. Beijo. Não, eles vão ficar lá no IGTV, aí todo mundo vai poder reler. Legal. Obrigada, gente. Tchau. Beijão. Boa noite para todos. Obrigada.